Ok. Shalom Talmidim, Shalom Havrim, Shalom Havrot, Shalom amigos, Shalom amigas, Shalom Lehulam. Shalom a todos, ok? Então, mais uma vez aqui, me apresentando mais uma vez, eu sou o professor Fábio, professor de hebraico, e aqui com vocês eu me dispus a abrir esse canal, criar esse canal para trabalhar com vocês traduções bíblicas. Né? Nós nos dispomos no nosso último vídeo a traduzir o capítulo 23 do livro de Êxodo, os versículos 20, 21, 22 e 23, a qual fala daquele personagem que em muitos outros lugares está escrito, se for o mesmo personagem, em muitos lugares está escrito anjo do Senhor, em outros apenas meu anjo, né, que alguns tradutores colocaram com letra maiúscula, ou simplesmente o anjo. Né? Na última aula, nós traduzimos os versículos 20 e 21. E eu já, de antemão, Slechá, me desculpe, porque o nosso último vídeo, o último e o primeiro vídeo do canal, foi feito há 2 semanas atrás. Não era a nossa intenção demorar tanto para fazer um outro vídeo, tá? Ainda mais que são continuações do mesmo estudo, né? Não é bom, não seria bom, ao meu ver, que demorasse tanto, mas, infelizmente, fazer os vídeos para o canal não é a nossa prioridade, né? Eu queria fazer 2, 3 vídeos por semana, mas a gente tem outras prioridades, trabalho, casa, essas coisas todas que tomam nosso tempo. Então, apesar do estudo estar todo feito no papel, não foi possível sentar, arrumar o local para fazer os vídeos para vocês. Então, eu peço desculpas por esse grande ato de tempo aí, mas estamos aqui hoje, ok? Então, como eu falei, nós estávamos traduzindo o verso 20, 21, 22 e 23 do livro de Êxodo, livro de Sefer Shemot, ok? Então, como eu disse, os versículos 20 e 21 já foram traduzidos por nós. Aqueles que não nos acompanharam, eu peço que você vá lá no nosso canal, pesquise lá nos vídeos. Hoje não é muito difícil, hoje é o dia 11 de outubro. Nosso canal só tem um vídeo, esse vai ser o segundo, então não é muito difícil de achar, ok? Eu tive aqui o trabalho e o prazer de fazer uma comparação de versões, ok? Peguei aquelas versões que são mais usadas nas igrejas, são mais usadas pelos leitores, são mais usadas em seminários, ok? Para que a gente possa fazer uma comparação de como eles traduziram e de como eu traduzi junto com vocês. Então, vocês vão ver se teve alguma diferença, se enriqueceu mais o texto, porque muitas das vezes a língua portuguesa não permite ao tradutor no papel trazer a riqueza do que o texto está falando, porque a missão dele ali é só traduzir, né? Ele não tem como explicar certas palavras, que é o que eu quero fazer aqui com vocês. Quando as primeiras Bíblias foram traduzidas, era muito custoso, né, fazer uma Bíblia, muitas folhas, muitas cópias. Então, era só a tradução mesmo. Hoje em dia nós temos Bíblias comentadas, mas mesmo assim é quase impossível a pessoa traduzir, comentar palavra por palavra, né? A Bíblia ficaria caríssima. De repente, o tradutor também não teria conhecimento para explicar todas as palavras. Não sei se alguém nesse mundo tem esse conhecimento para explicar todas as palavras, o significado que elas tinham nos tempos antigos. Então é algo realmente complicado, ok? Mas eu vim aqui com vocês para tentar fazer isso, pelo menos naquelas que eu sei, eu vou compartilhar com vocês. Ok? Então nós temos aqui, só para a gente dar uma recapitulada rápida, no versículo 20, né? Então, a gente tem aqui a primeira, Almeida Revista Atualizada. Eis que eu envio um anjo, ok? Anjo com letra maiúscula,
claramente ele colocou, o tradutor colocou esse anjo com letra maiúscula, porque ele já está querendo trazer que esse anjo seria, que é o que é mais pregado hoje, seria Jesus na sua forma pré-encarnada, sua forma divina, ok? Esse anjo seria ele. Não estou falando que não é, ok? Só estou trazendo aqui. Então, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e que te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Almeida, revista atualizada. Almeida, revista corrigida. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Ou seja, Almeida, revista atualizada e Almeida, revista corrigida, o texto é igual. Nova Almeida atualizada. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês. Diante, adiante, pelo menos para mim não mudou. Só que a atualizada e a corrigida colocaram o pronome em questão no singular. O anjo irá diante de ti. Ou, no português que se fale mais agora, diante de você. A Almeida atualizada já colocou no plural. Eis que eu envio um anjo diante de vocês, para que os guarde pelo caminho. Também colocou no plural, para que os guarde no caminho e os leve ao lugar que te tenho preparado. Nova versão internacional. Eis que envio um anjo à frente de vocês. A nova versão internacional já colocou a palavra anjo no diminutivo, com letras minúsculas, ok? Diferente do que as versões da Almeida colocaram todas com letras maiúsculas. Em compensação, a nova versão internacional também colocou o pronome em questão no plural, à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, ok? Então, a nova versão internacional já colocou uma palavra que é novidade para as outras versões da Almeida, essa palavra todo, né? A revista atualizada colocou neste, a revista corrigida colocou neste, a Almeida atualizada colocou pelo e a nova versão internacional colocou todo o caminho para fazê-los chegar ao lugar que preparei. Essa palavra chegar também não tem nas outras versões. E esse é o versículo que nós traduzimos, que está no outro vídeo, ok? Nós traduzimos palavra por palavra. Eu escrevi todas as palavras hebraicas para que você que tenha conhecimento e possa pesquisar no dicionário, possa ir lá conferir, ok? Se você tiver alguma novidade, algo para enriquecer, você pode colocar nos comentários aí embaixo, ok? Nós vamos crescer juntos. Eis que eu envio um mensageiro. Eu já não coloquei anjo, porque essa palavra, o seu significado básico é mensageiro, ok? Nós vamos fazer um vídeo mais para frente para explicar essa palavra anjo, ok? Vamos fazer um vídeo para isso. Mas é a palavra que eu vou usar aqui. Eis que eu envio um mensageiro diante de ti, no singular, porque o texto está no singular. Não está diante de vocês, diante de ti, no singular. Apesar de Deus estar falando diretamente para Moisés, se referindo ao povo, eu vou traduzir do jeito que está no texto, não vou alterar. Para guardar-te no caminho e levar, preparar, nós explicamos isso, vamos explicar de novo, para o lugar que eu preparei, ok? Eu fiz uma tradução bem formal, diferente do que até o que a versão internacional faz. Também pode ser um tema de um outro vídeo, né? Os métodos de tradução. Então, temos aqui o versículo 21. Não vou nem comentar, se vocês já podem ver aí que nós traduzimos na outra aula. E nós vamos agora para o versículo 22, ok?
Vamos traduzir o versículo 22 juntos. Está aqui, Revista Almeida atualizada, Revista Almeida corrigida, Nova Almeida atualizada, Nova Versão Internacional. E agora vamos para a nossa tradução aqui, sem perda de tempo. Que, por quê? Por que de resposta. Se, chamou-a. Chamou-a é do verbo, é a raiz do verbo ouvir, ok? Se, eu vou colocar só ouvir, depois a gente vai mudando. Ouvir. Tishma é o verbo ouvir também, só que esse tav aqui diz que ele está conjugado no futuro, na segunda pessoa do singular. Então seria se você ouvir ou se tu ouvireis. Ouvireis, ok? Então, para ficar um português mais correto, mais que a gente entenda melhor, porque se ouvindo, ouvires, do que se trata essa repetição? É um modo de conjugação que tem no hebraico, mas não existe no português. Então fica meio complicado a gente traduzir. Ok? Mas o sentido é o seguinte: seria o infinitivo absoluto. Infinitivo absoluto. O que seria isso? Deixa eu explicar logo, né? Porque pode faltar palavra para eu falar para vocês. Então, explicando é melhor. Se você ouvir e obedecer o que foi ouvido. Não simplesmente ouvir aquele que a gente fala entrou no ouvido e saiu no outro. Não. Se você ouvir e obedecer ao que foi ouvido. Então, se ouvindo, ouvires. Ok? Se ouvindo, ouvires. Decolou a voz dele. Vê. A cita. E a cita é verbo fazer no passado na segunda pessoa. E fizer. Quer dizer, o verbo está no... também esse aqui é um outro detalhe do hebraico bíblico, ok? Apesar do verbo estar conjugado no passado, esse V antes do verbo faz com que ele entenda-se que ele realmente foi falado no futuro. Mas é uma regrinha poética da escrita hebraica antiga, ok? O verbo está escrito no passado, mas você entende ele no futuro. Então, se ouvireis a voz e fizereis... Epa, calma aí. Lugar errado. E fizereis call tudo asher que edaber é o verbo dizer, ok? Raiz do verbo dizer. E essa primeira consoante aqui está falando que ele está no futuro, na primeira pessoa do singular. Que eu disser. O eu vou colocar entre parênteses porque ele não está escrito ali, ok? Tudo que eu colocar em parênteses é só para que você entenda, para que não haja uma confusão. Depois, para quem não tiver com áudio, tiver só com a folha que eu vou disponibilizar depois, e não tem o áudio, não tem um vídeo, para que não cause confusão. Então, o que está em parênteses não está escrito. Eu que estou colocando, para que você entenda melhor. Ok? E fizeres tudo que eu disser. Tudo que eu disser. Vê e. Vamos lá. Aqui também é um verbo difícil, que não tem um significado perfeito na língua portuguesa. Então, eu tenho que criar palavras para dar sentido a esse verbo. Isso não é difícil de acontecer no hebraico. Como eu falei, tem muitos verbos que não têm um significado perfeito na língua portuguesa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando Deus diz para o homem, quando Deus diz para Abraão, e multiplicarei a tua descendência,
não é a palavra multiplicar que está no hebraico. O problema é que a palavra que está no hebraico, o verbo que está no hebraico, vem da raiz rav, que é muito. Então, para eu traduzir ao pé da letra, eu teria que criar um verbo que não existe. Você entenderia, mas ele não existe no português. Seria como se eu tivesse falado assim: e multiplicarei a tua descendência. Multiplicarei a sua descendência, que vem de muito. Mas o verbo multiplicar, criado por mim agora, não existe na língua portuguesa. Então, o tradutor ele tinha que dar uma ideia de algo de um crescimento extraordinário, de muita coisa. Então, somar não seria o ideal. Qual é o verbo que o tradutor tinha em mente para melhor expressar essa palavra? Multiplicar. Só que no meu entendimento, o multiplicar, o multiplicar, ele não dá uma ideia de muito crescimento. Se você pegar uma pessoa que ela é bem chatinha nos detalhes, ele não vai entender muito o que Deus quis dizer, né? Por quê? Se eu multiplicar por um, eu não aumentei nada. Se eu multiplicar por 2, eu dobrei. Se eu multiplicar por zero, eu até diminuo. Claro que a gente entende, né, que cresceria muito a descendência. Mas quando Deus fala muitificar, ele está falando de muitas coisas. É o mesmo verbo que está usando na criação, que fala dos animais que se multiplicarão. Ou seja, ele fez um par e daqui a pouco, e hoje nós temos milhares de animais. Assim seria a descendência de Abraão. Multiplicar é dar muito mais quantidade do que multiplicar. Mas é um verbo inexistente no português. Aqui a gente está diante da mesma coisa. Okay? Esse verbo aqui, ele vem do substantivo inimigos. Então, o que eu tenho que fazer? E me tornarei inimigos e me farei inimigo. Então, eu não consigo trazer esse verbo para o português apenas com uma palavra. Eu tenho que colocar uma, duas, três para dar sentido. Ok? De repente, uma outra pessoa com conhecimento melhor pode trazer uma explicação melhor. Ok? Você aí que está me assistindo pode trazer uma tradução melhor para esse verbo. Para mim, o que eu estou me fazendo de melhor seria isso. E far-me-ei inimigos, ou me farei inimigos. Vai ser o que eu vou usar. E é um português bem clássico. Tornar-me-ei, ou me farei, me tornarei inimigo. E tá aqui, ó. Nós vemos que nós temos as mesmas consoantes. Aleph, Aleph. Yod, Yod. Bet e Bet. Ok? Então, aqui seria o substantivo. E aqui, esse ra final, nós temos o pronome de posse de segunda pessoa do singular. Então, como traduziria? E tornar-me inimigo do teu inimigo. Ok? Vetsarti. E aqui já dá para fazer o que eu queria fazer lá em cima. E perseguirei, o verbo está, como eu falei também, escrito no passado, mas o ver vai fazer você entender que ele foi falado no futuro. E perseguirei o esse et aqui. Assim como esse et aqui, ele não tem tradução, ok? É só para você saber que vem depois é um objeto direto. E perseguirei teu perseguidor. Ok? Desculpa, deixa eu botar isso aqui no plural, porque isso aqui esse iode aqui está me dizendo que está no plural, ok? Então, inimigos, perseguidores.
Porque se ouvindo ouvires a voz dele e fizeres tudo o que eu disser, e tornar-me-ei e farei-me inimigo dos teus inimigos e perseguirei teus perseguidores. Perseguidores, a nova versão internacional colocou adversário, não tem problema, tá? Daí vai dar o mesmo significado. Vamos para o verso 23. De novo, que, vou marcar aqui para você saber só onde eu estou, que, porque de respostas, yeler. Yeler é o verbo ir andando, ok? Esse ud aqui me faz ver que o verbo está conjugado no plural, mas na terceira pessoa do singular. Porque se eu colocar irá, porque irá, na língua portuguesa, se nós conjugarmos com os pronomes pessoais na norma culta, claro, eu vou, eu irei, tu irás e ele irá. Mas como, pelo menos o carioca não usa o tu, é uma realidade mais do sul do país, que a gente usa muito você. Então fica eu irei, você irá e ele irá. Se conjuga do mesmo jeito. Então eu vou usar daquele artífice de novo. Vou colocar aqui entre parênteses, pronome ele, para saber de quem está se tratando. Que no caso aqui seria ele, está apontando para o mensageiro. Porque ele irá. Nem preciso colocar o ele aqui, porque a próxima palavra já vai trazer de quem está falando, ok? Malachi. Desculpa. Malachi. Malachi. Malachi seria meu mensageiro. Por que irá meu mensageiro lefaneiha diante de ti? Ok? E aqui é aquela palavrinha que eu falei para vocês no outro versículo também, se não me engano, no versículo 20, né, que é a questão de trazer e levar, mas não de qualquer jeito, não simplesmente pegar e levar, pegar de um lugar e levar para o outro, é pegar, preparar e levar, ou pegar, preparar e trazer. Por que irá meu mensageiro diante de ti e levará? Levará. Levará, vou colocar levará você para você entender. No português culto será levar-te-á. Muito difícil de entender isso. Quase ninguém fala desse jeito. E levará você aos. Opa. Amorri. Amor. Emorri. 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 Vou colocar aqui do jeito que está escrito. Ok? Vou botar até no plural. Vamos botar no singular que é do jeito que está. Emorri. Tá? Emorri são os amorreus. É o povo. Emorri. Também pode ser objeto também de um outro vídeo, né? Se eu esquecer e vocês quiserem me cobrar um dia nos comentários, por e-mail ou onde for, para que que a gente possa abordar os nomes que estão na Bíblia, né? Porque muitos foram traduzidos, muitos foram transliterados, e isso deu um probleminha. Não um problema, mas você perde muito detalhe. Esses detalhes que eu digo que a gente só vê quando você lê no hebraico. A gente pode falar sobre isso também, pode ser um outro tema. Ok? Amorri, amorreus. V. Arriti. E vou botar aqui os riti. Riti, eu botei com CH porque na transliteração do hebraico para o português, o CH normalmente tem som de RR, né? Como carro, carroça. Então, riti seria o CH. Os riti seriam os
heteus. Verraperizi, perizi, os perizi. Perizi são os perizeus. Verraquinaani, Quinaani, Quinaani, Quinaani. Quem ensinou os Quinaani? Calma aí. E os Canaane. Isso aí é fácil de saber. Cananitas. Cananitas. Oh, já me corrigiu. Os Rivei. 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 Rivei são os heveus. Verraiebuci. E os Iebuci. Iebuci são os jebuseus. Jebuseus, isso mesmo, jebuseus. E aniquilarei-os. Ok? Aqui você não vai ver muita diferença. Eu botei aniquilar, mas eu poderia usar também o verbo que foi usado pela Nova Versão Internacional, que é exterminar, atualizar e destruir. Eu sei que o verbo dá um sentido de que você vai abater e eles tipo vão virar pó, vão simplesmente sumir. Ok? É isso. Eles vão sumir. Não é simplesmente derrotar. É destruir, aniquilar, exterminar. Tipo, puf, sumiu. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse povo, né? Hoje ninguém, a princípio, hoje, 2010, ninguém, todos falam que esses povos sumiram. Ok? Então, assim fica a nossa tradução dos versos 20, 21, 22 e 23. Ok? Então, agora nós vamos fazer o comentário do anjo, desse tal anjo, ou desse tal mensageiro. Tá chamando de tal, não estou menosprezando, diminuindo ele não, ok? É que a gente quer saber quem seria esse anjo, por isso eu estou usando a palavra tal. Então, aqui no... Nós vamos nos dirigir agora para o mesmo livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 5, que também fala sobre esse ser. E está escrito assim, vou ler de acordo com a Almeida Revista Atualizada. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então eu também resolvi traduzir esse versículo aqui, para a gente não ficar com dúvidas se é isso aí mesmo. Vaiomer, e disse, aqui nós temos o tetragrama sagrado, vê que eu não coloquei nenhum sinal aqui, ok? Nenhuma vogal embaixo, são só as consoantes mesmo, porque é um nome que se perdeu a vocalização dele, se perdeu a pronúncia dele, então em respeito a pessoas de outras religiões que não pronunciam esse nome, ok? Eu também não vou escrever as vogais nele, também não vou pronunciar. Vou falar da mesma maneira que eles falam, né? Que eles usam a palavra Adonai, que tem o mesmo peso de importância dessa palavra, ok? Mas é a palavra que no cristianismo se diz Jeová. Tudo bem? Mas eu vou usar aqui a palavra Adonai. E disse Vaiomer, tetragrama sagrado, El Moshe, para
Moshe. Moshe, Moisés. Está aqui, para Moisés. Emor el bnei Israel. Diga aos filhos de Israel. Atem am kisheoref. Vocês, atem, vocês, povo. O verbo seria estar no hebraico, ele não no tempo presente, ele não é escrito. Você tem que entender que ele está ali, ok? Então, se a gente tem aqui atem, que é um pronome de plural, vocês, segunda pessoa do plural, a gente vai usar o verbo ser estar no plural. Vocês são povo Kisher Oref, bem traduzido ao pé da letra, é de povo de nuca dura. O que é um povo de nuca dura? Imagine nós temos você com o pescoço duro. Né? Se mandar você olhar para trás, você não consegue, né? Você fica assim, meio duro. Então, assim era o povo de Israel. É um povo que não conseguia olhar para trás. Mas o olhar para trás aí, o caso não era se voltar do arrependimento, mas sim se arrepender. Né? Como eles estão indo numa direção, Deus está chamando eles e eles são povo de dura serviço, não consegue, não volta, quer manter sempre naquele caminho deles. Povo de dura serviço. É isso que significa povo de dura serviço. É um povo que não consegue olhar para trás para quem está chamando. No caso, sair do caminho mal e voltar para o caminho bom, que é o arrependimento. Voltar não, e virar para o caminho bom, que seria o arrependimento. Povo de dura serviço, povo que não se arrepende. Ok? Rega errad. Rega errad é um momento. Um momento. Ele, eu subirei. Ele, eu subirei. Bekirbeha. Bekirbeha é em proximidade de ti, em proximidade de você. Se em um momento eu subir, em um momento eu subir em proximidade de ti, vê atá. E agora, vê atá. Esse atá, a gente se pronuncia do mesmo jeito que atá de você, tá? Mas o atá do pronome você, essa consoante aqui seria igual a essa consoante aqui. Tá? Aí seria você, se tivesse com essa consoante, com Aleph. Como está com essa consoante aqui, é agora. E agora, Hored. Hored é cobrir. Ok? Cobrir. Desculpa, eu pulei uma palavra aqui. Tá? Essa palavra aqui é consumirei você. Em um momento eu subir em proximidade de vocês e consumir vocês. É como se Deus estivesse falando, se eu, por um momento, subir junto com vocês, eu vou consumir vocês. Depois é só a gente ver se vocês leem os versículos acima, que vocês vão ver por que Deus está falando desse jeito com o povo. E agora, cubra Edieha. Edieha. E aqui temos Edie, ou Edie, que seria joia. E o Ra, ou seja, cubra tua joia de diante de ti. Cubra tua joia de diante de ti. Vê, Ediá, e eu saberei. Vou botar aqui entre parênteses, eu já deixei traduzido, tá? Porque não era, a nossa função não era, nosso objetivo não era traduzir esse versículo, só traduzir para vocês vejam, já que a gente vai usar, mas eu não vou traduzir passo a passo que nem os outros, senão vai demorar muito. E saberei, o que farei para você. Então tá aqui. E disse Adonai para Moisés: diga para os filhos de Israel: vocês são povo de dura cerviz. Um momento eu subirei em proximidade de ti e
consumirei-te. E agora, aqui acho que cabe um ponto. Cabe um ponto aqui para começar uma nova oração. E agora, cobre tua joia, e eu saberei o que farei para você. As joias foram um material de ouro que eles receberam dos egípcios e que foram usados para fazer o bezerro de ouro. Okay? Então, o que sobrou dela, que eles estavam adornados de joias, Deus pediu para que eles cobrissem. Mas vamos lá. Então, a gente vê aqui que Deus... Eu só quero traduzir esse versículo para o seguinte, para que você saiba que Deus falou que não subiria no meio do povo porque consumiria eles. Por que eu quis trazer esse versículo? Porque para que Deus não destruísse o povo, Deus falou, eu não vou no meio de vocês. Mas Moisés falou que se Deus não fosse com eles, Moisés também não iria carregar aquele povo. Então Deus falou, então eu vou colocar o meu mensageiro para ir com vocês. Ok? Então o mensageiro era a causa de Deus não destruir o povo. O mensageiro estava ali. Era como se o mensageiro estivesse lhe mostrando a misericórdia de Deus. Ok? Mas vamos lá. Vamos tentar agora desvendar quem é esse mensageiro, pelas funções que ele tinha de acordo com os versículos. Quando a gente vai lá no livro de Êxodo, versículo 23, versículo 21, que nós traduzimos, ele tem a função de carregar transgressão. Ou seja, aqui, versículo 21. Guarda-te diante dele. Não, vamos no versículo que eu traduzi, né, que nós trazimos juntos. Guarde diante dele e ouça a voz dele. Não amargures nele. Ele não carregará seus delitos. Ou seja, se o povo amargurar aquele mensageiro, ele não carregaria os delitos do povo. Os delitos dele. Seus não, do povo. Está aqui, ó. Lefshiahem, está no plural. Os delitos do povo. Então, a função desse mensageiro era carregar os delitos do povo, os delitos, as transgressões do povo. Essa era uma das funções desse mensageiro. E isso nos leva diretamente para o livro de Isaías, pelo menos a mim, me leva ao livro de Isaías, no capítulo 53, verso 4, no qual diz: certamente ele carregou. Essa palavra carregou é a mesma palavra no hebraico que está lá no verso 21, carregar transgressões. No livro de Isaías diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, a função daquele mensageiro é a mesma função desse personagem de Isaías 53, carregar as transgressões do povo. Ok? Já fica clareando um pouquinho quem é esse mensageiro. Vamos lá. Êxodo capítulo 23, no versículo 20, que nós também traduzimos, ele também tem uma outra função: levar o povo para a terra prometida e preparar lugar. Vamos lá, o que está escrito no livro, lá nesse versículo em questão? Eis que envio um mensageiro diante de ti para guardar-te no caminho e levar, preparar, como eu falei, não é só pegar e levar, é preparar tanto a pessoa quanto o lugar. No caso aqui em questão, do povo de Israel, o mensageiro tinha que preparar o povo, como também preparar o lugar. Como seria se preparar o lugar? O lugar estava infestado de inimigos. E Deus falou, ó, se vocês ouvirem a voz deles, eu me farei inimigo daquele povo que está lá, que são teus inimigos. E vou preparar aquele lugar lá para vocês. Em outros versículos, diz que era terra que manava leite e mel. Então, foi a terra que Deus preparou para o povo de Israel. É o que está escrito aqui no versículo 20, ok? Levar o povo à terra prometida, a terra a qual Deus tinha prometido,
e preparar aquele lugar. Isso também nos leva para um versículo muito conhecido, que é no livro de João, no capítulo 14, no versículo 2, que está aqui escrito. Quando Jesus estava próximo de ser preso, seus discípulos todos tristes, ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, a missão daquele mensageiro foi a mesma missão de Jesus: preparar o lugar para o seu povo. Ok? Então, nós já temos duas funções desse mensageiro que equivalem à missão de Jesus: carregar a transgressão do povo, ele levou sobre si as nossas dores, que foi Jesus que fez isso, e levar o povo para a terra prometida, e preparar essa terra, esse lugar. 3. Aplacar ou segurar. Eu coloquei duas palavras porque isso não está no texto, sou eu que estou usando. Então, aplacava, segurar a ira de Deus sobre o pecador. Foi o versículo em questão que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 33, no versículo 5. Deus falou que se fosse no meio do povo, destruiria o povo. Então, coloca um anjo ali. O anjo serviria era como se o anjo fosse a personificação da misericórdia de Deus. Claro que Deus fala outra coisa que nós vamos ver, ok? Mas vamos ler, já está aqui na tela, o livro de Romanos. Vou aumentar aqui. Opa. Romanos, capítulo 3, versículos do 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus, trazendo esse versículo e levando lá para o livro de Êxodo, Deus deixou impune os pecados daquele povo porque havia no povo, um personagem, no caso um mensageiro, que carregava os pecados do povo. Então Deus não destruía o povo, porque aquele mensageiro estava carregando as transgressões, os erros, os pecados daquele povo. Parece que Paulo pega essa figura de Israel com esse mensageiro e traz para Cristo. Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. E está aqui, né? Na parte, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Porque Jesus levou sobre si. Agora, nessa parte A desse versículo, diz que todos pecaram. Todos. Todos. De Adão, vou colocar aqui até a época de Paulo, que é que Paulo está falando. Todos pecaram. Então, todos eu colocaria aquele povo de Israel, que é o versículo que nós estamos falando. Carecem da glória de Deus. Mas vem a pergunta: o que é essa glória que nós tantos carecemos? O escritor de Hebreus, ele explica muito bem quem é essa glória. No capítulo de Hebreus, no capítulo 1, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, a glória de Deus
que os pecadores tanto carecem, segundo o escritor de Hebreus, é Jesus. Jesus é a glória do Pai. Então a gente volta lá para o livro de Êxodo, quando Moisés chegou para o pai e falou: olha, se você não for comigo, se você for destruir esse povo, me risca do livro. E Deus falou: não, Moisés, não. Você vai e esse mensageiro vai contigo. E Moisés falou: Senhor, então me mostra a tua glória. E a Bíblia fala que Moisés ficou atrás de uma rocha e por uma fenda ele viu Deus falou que, ó, você vai ver só um pouco, tudo você não vai conseguir ver não, mas você vai ver só um pouquinho. E o que Moisés viu? Um pouco da glória de Deus, que Deus falou que era a sua bondade. Então eu tenho isso tudo, todos esses versículos me levam a crer que aquele mensageiro era sim o Jesus Cristo pré-encarnado. Ele era a glória de Deus. Ele representa a bondade de Deus, que o faz levar todas as nossas transgressões e impedir que, pelos nossos pecados, sejamos destruídos, aniquilados por Deus. Ok? Então, não vou me alongar mais, acho que já me alonguei até demais. A nossa intenção era só fazer a tradução dos versículos, mas eu resolvi fazer esse link de versículos para que a gente pudesse descobrir quem era esse mensageiro, e parece que ele fica muito bem explicado, porque nos evangelhos diz que só quem tem poder para perdoar pecados é o próprio Deus. Então Jesus fala, então, se só falar levanta-te e anda é fácil para vocês, então teus pecados estão perdoados. Ok? Então Jesus é o que perdoa pecados. Só ele, Deus, tem poder de perdoar pecados, de levar os nossos pecados. Então, se esse anjo também tem o poder de carregar pecados, carregar transgressões, então a gente só pode chegar à conclusão que esse anjo seria Jesus Cristo pré-encarnado na sua forma de Deus, mas da maneira que ele se deu a revelar para aquele povo naquela época. Ok? Então, eu agradeço a vocês por poder ter ficado comigo, ficado até o fim do vídeo, para eu pudesse compartilhar com vocês dessa tradução e dessa hermenêuticazinha básica que a gente fez aqui, usando o hebraico. Então, a gente pode ver que quando você lê, claro que eu não estou falando aqui que você tem que desfazer das nossas Bíblias em português. Elas foram e são muito importantes na história da conversão de muitas pessoas. E será ainda. Mas quando você se dispõe a ler no original, no hebraico, você vê que o português ele esconde muita riqueza, muitas riquezas. Ok? Então eu convido a vocês sempre que possível que vocês possam, né, se inscrever no canal e, né, fazer aquele comercial que todo mundo que tem canal no YouTube faz, né, apertar ali o sininho da notificação para que sempre que a gente possa colocar um vídeo com uma tradução, você possa acompanhar. A gente conta também com seus comentários, se for para enriquecer, se for para, não só para enriquecer, mas nos auxiliar em alguma coisa também. Se você acha que tem algum possível erro ali, você também pode escrever, né? Críticas eu levo sempre para o lado construtivo. Um homem sem crítica, ele não cresce nunca. E eu quero crescer sempre, né, para ajudar vocês e que vocês também me ajudem. Então, fica o pedido, se você puder se inscrever, apertar aquele sininho da notificação, tecer seus comentários ali abaixo, né? Como eu falei, para me ajudar, para me corrigir ou para opinar sobre outros temas, né? Já falei de dois, a gente quer falar sobre essa palavra anjo num outro vídeo. A gente também quer falar sobre os métodos de tradução da Bíblia,
por que você, numa versão, você vê escrito de um jeito, na outra versão você vê escrito de outro jeito. Também é a nossa intenção falar sobre isso, ok? Mas se tiver algum outro tema, algum versículo que você queira que a gente traduza, a gente vai tentar, porque traduzir não é uma tarefa fácil, não é. Apesar de a gente ter feito aqui rápido, né? Mas é um versículo que eu já tenho, estava trabalhando nele já, posso colocar para vocês há semanas atrás ou meses atrás. Então tem uns versículos que realmente são dificílimos de traduzir, dificílimos. Estão na Bíblia traduzidos porque alguém se colocou à disposição de traduzir, ele não podia deixar metade em português e metade em hebraico. Mas tem palavras que realmente não têm nenhum significado hoje. Mas a gente fala disso no outro vídeo, ok? E agradecer vocês mais uma vez. Shalom, Lehulan. Eu sou o professor Fábio e espero estar com vocês numa outra oportunidade. Shalom.